Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar os nossos estudos sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, que ela é composta por um parecer bem grande, vamos dizer assim, e a sua resolução. E eu vou estar dividindo esse conteúdo em duas partes. Então, na primeira parte aqui, nós começamos com o parecer 16/2012, aprovado em 5/6/2012, e aí a gente vai passando pelas partes mais importantes. Não deixem de ler, que é um documento importante, vocês têm que ter conhecimento na íntegra desse documento, ok? Então, a gente inicia aqui falando que de junho a dezembro de 2011, o Conselho Nacional de Educação ele fez uma consulta pública no seu site sobre o texto referência para a elaboração das DCNs para a educação escolar quilombola. E nesse estudo, nessa consulta, eles receberam várias críticas e várias sugestões. As sugestões circularam pelas redes sociais e vários fóruns. Logo vieram as audiências públicas que se concentraram no Distrito Federal, no Maranhão e na Bahia. Inclusive, esses dois últimos estados, eles concentram um número bem significativo de quilombolas e tiveram como tema a educação escolar quilombola que temos e a que queremos. Vários outros estados também fizeram as suas próprias audiências e, em maio de 2012, o Conselho Nacional de Educação realizou uma reunião técnica para a leitura detalhada do projeto da resolução, que teve uma duração de 14 horas de trabalho, entre discussões, debate, problematizações e construção realmente de um consenso. Prosseguindo aqui no nosso parecer, o item 2.1, quilombos, conceito e desdobramentos atuais, vem a definição de que é quilombo. O quilombo é uma palavra da língua banto, umbundo, e tem a ver com instituição sociopolítica militar na África Central, e constituía-se de um agrupamento militar lá no século XVII. Na África, quilombo refere-se a uma associação de homens aberta a todos. Os autores citados aqui nesse parecer, eles relatam que há muitas semelhanças entre os quilombos brasileiros e os africanos, que sempre foram em oposição à escravatura e uma busca de uma outra forma de vida, onde todos os oprimidos deverão ser acolhidos. É como uma experiência coletiva de africanos e seus descendentes, como uma estratégia de reação à escravidão. E a primeira conceituação de quilombo foi feita pela coroa portuguesa em 1740, e eles falavam que era toda a habitação de negros fugidos, que passassem de 5, que ficassem em parte despovoada e ainda que não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões neles. Era uma conceituação bem interessante. E essa concepção de que nos quilombos só tinham africanos escravizados foi modificada ao longo dos tempos, porque tentar invisibilizar todo o sentido do quilombo, histórico, cultural e político, se sente ainda nos livros didáticos e na sociedade atual, como estratégia de se apagar a memória afro-brasileira que, infelizmente, é imposta pelo racismo. E na nossa Constituição Federal de 88, tem um artigo que fala sobre os quilombos. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. E aí também vem a questão do reconhecimento legal, de quem seriam os remanescentes de quilombos. Como que deveriam ser tituladas essas terras? A gente vai ver mais para frente. E aqui a gente vai falar também sobre os quilombos urbanos.
né? Porque diferentemente dos quilombos que representavam aquele rompimento com o regime dominante, como por exemplo o quilombo de Palmares, que é um dos mais conhecidos, nós temos também os quilombos urbanos. Esses quilombos, eles foram denominados assim porque eles se localizavam bem próximos das cidades, normalmente na mata, com casas de pau a pique e criação de animais domésticos. E aí vem essa diferença de conceitos entre os autores. Aqui, Silva. Para Silva, ele diz que os quilombos urbanos eram dormitórios de negros fugitivos que tentavam sobreviver nos mercados e portos das cidades. Já Barbosa, isso é num contexto, tá, gente? Porque eu vim resumindo para vocês, porque, como eu já mencionei anteriormente, o parecer ele é bem extenso. Já o Barbosa, ele afirma que essas comunidades clandestinas ficavam em morros ou vales e sobreviviam de intercâmbio com os negros libertos e eram foco de resistência, né? Com o fim da escravidão, esses quilombos urbanos eles não desapareceram. E eles eram vistos pela sociedade como redutos marginais. Por quê? Como era um território de negro, que lá eles podiam expressar sua cultura livremente, né? Eles transformavam-se em redutos de resistência às dificuldades dos remanescentes de africanos escravizados, né? Para sobreviverem após a abolição. E hoje em dia, vários bairros nasceram sobre as ruínas desses velhos quilombos, como por exemplo, lá em São Paulo a gente tem o bairro Barra Funda, que inclusive é a sede da Record, de escolas de samba, de times de futebol, e lá também tem o Memorial da América Latina. Continuando, comunidades quilombolas no Brasil, dados escolares e legais. É um número bem elevado, porém não se tem exatidão, né? Em Minas Gerais, existem 115 comunidades quilombolas, tá? Teoricamente, porque como eu falei, não é um número exato, né? E aqui, próximo a Barbacena, nós temos 2 comunidades quilombolas, que tem uma em Ressaquinha, que chama exatamente Quilombo, tem uma escola lá, ela funciona nessa comunidade, e um distrito aqui de Barbacena, que chama Padre Brito, também tem essa escola, e ela tem o título de escola de comunidade quilombola, e também é considerada zona rural. Pelo censo de 2010, escolas deve ter uma média de 1.912 escolas quilombolas no Brasil. E aqui eu vou falar para vocês rapidinho como que funciona o processo de titulação dessas comunidades, para elas receberem o título de comunidade quilombola, tá? Nós temos as comunidades identificadas, aqui na nota de rodapé vocês vão ver essas informações, né, que são aquelas com processo aberto na Fundação Cultural Palmares e que não solicitaram a certidão de autorreconhecimento. Nós temos também as comunidades certificadas, que já são aquelas que possuem o processo e atenderam às exigências nesse decreto 4.887, que a gente vai falar dele mais à frente, e que determina os procedimentos para emissão de certidão. E tem já as comunidades tituladas, que são aquelas que já possuem o processo aberto na Fundação Cultural Palmares e no INCRA já com o título coletivo em nome da Associação Quilombola. E esse processo de titulação, ele é bem lento, tá? E nesse decreto que eu mencionei, o 4.887/2003, os quilombos, eles são entendidos como grupos étnico-raciais, segundo critérios de autodistribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, né, com presunção de ancestralidade negra e relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. E o que se destaca nesse decreto é a definição das condições de execução das ações de regularização de territórios quilombolas, porque nele
ele já determina o INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, como o responsável pelo processo de regularização fundiária das comunidades quilombolas. E conforme o parágrafo 4º do artigo 3º desse decreto, a Fundação Cultural Palmares, que tem a competência de emissão dessa certidão às comunidades e a sua inscrição no cadastro geral. E em 2004, o partido à época, PFL, hoje o Democratas, né, o DEM, ele ingressa no Supremo Tribunal Federal, o STF, com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADIM, contra esse decreto, 4.887. E, por maioria dos votos, o STF declarou a validade do decreto, sim. Prosseguindo aqui, os quilombolas compreendidos como povos e comunidades tradicionais. Aqui a gente vai falar do que se destaca, que é a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, OIT. E nessa convenção foi disciplinada uma nova relação do Estado com seu povo, né? As minorias étnicas deveriam assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida, mantendo e fortalecendo suas identidades, línguas, religiões dentro do âmbito do Estado que moram. O documento ele não distingue tratamento entre povos indígenas e tribais. E há também o princípio de igualdade, onde todos possam participar das decisões nos âmbitos legislativo e administrativo. Esse documento ele induz políticas, programas e ações para os povos de uma forma geral. E conforme o decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, ele instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e a definição dos povos e comunidades tradicionais. Então, aqui eu destaquei em vermelho o que seriam os povos e comunidades tradicionais, depois vocês fazem as leituras, ok? Os territórios tradicionais e o desenvolvimento sustentável. O próximo ponto, comunidades quilombolas no Brasil, entre tensões, lutas e desafios. Conforme a gente vai lendo o material, vai vendo a diretriz, a gente vai entendendo como que isto é importante, como essas pessoas dessas comunidades, dessas minorias, vamos dizer assim, como eles lutam, como eles passam por desafios, né? E a história das comunidades quilombolas, ela é construída por meio de muita luta, né? Contra o racismo, por terra e território, pelo respeito à diversidade sociocultural deles, por direito à cidadania, políticas públicas que os reconheçam também e que garantam os seus direitos, né? E são muitas essas mobilizações, as marchas, as conferências, isso tudo, qual que é o propósito? É sempre mobilizar as comunidades quilombolas em defesa dos seus direitos, né? E aqui em 95, em comemoração dos 300 anos de Zumbi, teve a realização lá em Brasília, a Marcha Zumbi dos Palmares, que era justamente contra o racismo, pela cidadania e pela vida, né? Em 2003, prosseguindo aqui nesse contexto, foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, CEPIPER. E em 2004, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECAD, quando a educação escolar quilombola entra em discussão. O avanço da consciência de direito das comunidades quilombolas. A história, ela vem desde a formação dos quilombos até a titulação das suas terras, né, vem proporcionando a conscientização dos seus direitos. E aqui, né, eu destaquei aqui, podemos dizer que o lugar da luta por espaço, vida, ancestralidade, memória, conhecimentos tradicionais, formas de cura e de cuidado,
faz parte do processo de construção da identidade dos quilombolas. E dentro aqui do item direito às identidades étnico-raciais, né, a gente vai ver que existem diversos tipos de racismo no cotidiano, nas escolas, e também tem o racismo ambiental, que esse racismo ambiental ele é o causador de injustiças contra grupos vulneráveis durante a realização de políticas públicas ou obras do setor privado. E essas violações elas podem ocorrer no campo ou no meio urbano, ou seja, na luta pelo direito à terra e ao território, somam-se olhares, perspectivas e discursos racistas. Prosseguindo o direito à territorialidade, aqui para as comunidades quilombolas, a territorialidade é um princípio fundamental, porque não se trata de segregação e isolamento. A terra é muito mais do que significa para as pessoas do meio urbano, vamos dizer assim, né? E aqui tem a distinção entre terra e território na questão quilombola, porque a terra é o sustento, né? O resgate da memória dos antepassados, a tradição. Já o território é um espaço de significações para a existência e sustentabilidade do grupo de parentes, por exemplo, de um coletivo. Prosseguindo, a implementação das DCNs para a educação escolar quilombola. Aí aqui vem falando que as escolas quilombolas, vocês vão ver muito disso nesse parecer, em todo ele vem falando, bem como as escolas que atendem estudantes oriundos de territórios quilombolas, tá? Elas possuem orientações gerais na LDB e na Lei 11.494 de 2007, que regulamenta o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, para o atendimento a esta população. E o destaque aqui vai para o Decreto 7.352 de 2010, que dispõe sobre a educação no campo, e o PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que dava origem ao PRONACAMPO, né, que é o Programa Nacional de Educação no Campo, que atenderá as escolas do campo e quilombolas. E essa tal ação exige do MEC e dos gestores de ensino de todas as modalidades de ensino uma implementação de políticas públicas e práticas que respeitem as características desse público, as características específicas desse público. E aí as comunidades quilombolas, aproximações e especificidades no contexto rural. E aqui vem falando o que aconteceu com essas muitas comunidades quilombolas, né, na pós-emancipação, depois que veio a abolição da escravatura, o que ocorreu com essas pessoas, né? Aí aqui vem em destaque, certamente estigmatização, intolerância, truculência e a produção de uma invisibilidade. As pessoas fingem que nada disso aconteceu, que está tudo certo, que não existe uma desvantagem, né? Então é uma invisibilidade social travestida de um falso isolamento, algo que nunca houve historicamente. Eles estavam lá, mas eram invisíveis à sociedade, como até hoje nós nos deparamos com situações parecidas no nosso dia a dia. E mais à frente nós temos aqui as comunidades quilombolas e o etnodesenvolvimento, né? E o que seria esse etnodesenvolvimento? É um dos modelos possíveis de desenvolvimento alternativo em tudo e por tudo, oposto à ideologia desenvolvimentista normalmente portadora de posturas contaminadas de autoritarismo. Bem profundo isso, né? E esse modelo de etnodesenvolvimento, ele pode ser usado por qualquer grupo étnico-racial. E aí vem enumerando o quê? De 1 a 5 aqui, né? Que as estratégias de desenvolvimento sejam
destinadas prioritariamente ao atendimento das necessidades básicas da população e para a melhoria do seu padrão de vida, que a visão seja orientada para as necessidades do país, que se procure aproveitar as tradições locais, que se respeite o ponto de vista ecológico, muito presente na educação quilombola que nós veremos, que seja autossustentável. A 6, desculpa, eu falei 5, é até o 6, que seja um desenvolvimento participante e jamais tecnocrático, abrindo-se à participação das populações em todas as etapas de planejamento, execução e avaliação. E essa perspectiva etnodesenvolvimentista é que se criem metodologias que garantam uma biodiversidade sem que se utilizem técnicas degradadoras. E agora nós já estamos no item 5, sobre a educação escolar quilombola. 5.1, características das escolas quilombolas e escolas que atendem estudantes oriundos de territórios quilombolas. É o que eu falei com vocês. Sempre eles colocam dessa forma, das escolas quilombolas e as escolas que atendem estudantes, tá? E aqui eu destaquei, né, que a educação escolar quilombola organiza principalmente o ensino ministrado nas instituições educacionais, fundamentando-se, informando-se e alimentando-se de memória coletiva, línguas reminiscentes, marcos civilizatórios, práticas culturais, acervos e repertórios orais, festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país, tá? E dentro da educação escolar quilombola, as modalidades são as mesmas da educação básica, convencional. Inclusive, até utiliza-se a nomenclatura EAD, né, que é Educação à Distância. E ela também será oferecida em estabelecimentos públicos e privados, né, localizados nessas comunidades reconhecidas ou por estabelecimentos próximos aos territórios quilombolas. E muitas dessas crianças quilombolas, elas frequentam escolas fora das suas comunidades, principalmente para cursarem o Fundamental 2 e o ensino médio, né? E aqui vem falando também que o projeto político-pedagógico a ser elaborado é aquele que aprofunda a realidade deles de uma forma contextualizada e ética. Prosseguindo, material didático e de apoio pedagógico. Aqui nessa parte, vem falando que as comunidades quilombolas e as suas lideranças, elas têm reivindicado há muito tempo junto ao MEC poderem estar participando da elaboração desse material didático para as suas comunidades, né? O MEC até produz algum material específico, porém, não há uma formação sistemática para a utilização desse material. Então, assim, até solta algum material específico, porém não há uma capacitação para o pessoal que vai estar lidando com esse material didático, não. E aí vem falando também sobre a alimentação escolar, né? Que os quilombolas também reivindicam uma alimentação escolar interligada aos seus costumes locais, né? À sua dieta, aos modos de produzir das comunidades, porque as comunidades quilombolas rurais, elas guardam processos de produção e consumo bem diferentes do que a gente utiliza no meio urbano, né? Que possui práticas alimentares industrializadas e massificadas. E aqui eu destaquei que uma política de alimentação escolar na perspectiva quilombola deverá incluir, além de cuidado com as técnicas de plantio, colheita e conservação dos alimentos, os conhecimentos tradicionais da comunidade. Ou seja, não é daquela forma que nós, do meio urbano, utilizamos para estar produzindo essa alimentação. E aqui também vem falando que muitas vezes o desconhecimento da gestão, né, de escolas em relação à alimentação dessas pessoas
acaba até resultando em prejuízos à saúde dos estudantes, docentes e familiares, né? Aí eles colocam aqui como aumento de pressão arterial, obesidade, colesterol, infecções, entre outras. E aqui, quase finalizando, o currículo, né? E aqui vem falando por que o currículo, normalmente, dessas escolas, né, em territórios quilombolas ou que atendem essas pessoas especificamente, não contempla a sua realidade sociocultural, né? O currículo dessa educação escolar quilombola deverá considerar os aspectos gerais das DCNs da educação básica, bem como essas particularidades das comunidades quilombolas, né? A sua cultura, tradições, oralidade, memória, ancestralidade, mundo de trabalho, o etnodesenvolvimento, estética, as lutas pela terra e pelo território, uma questão assim muito importante que é a liberdade religiosa, né? De uma forma para sanar, acabar com os preconceitos em relação às práticas religiosas, porque como as pessoas não conhecem, todo mundo tem aquele certo preconceito, né? É como se fosse valorizar o passado para recriar o presente. E dentro dessa questão da liberdade religiosa, da religiosidade, nós temos também uma questão preocupante que vem relatando aqui no parecer, que é em relação à intolerância e à violência religiosa, que foi como que eu disse, sempre o preconceito pelo desconhecido. A gente tem que acabar com isso, sempre trabalhar em relação ao respeito. Nós temos que respeitar as diferenças, independente de cultura, nós temos que respeitar sempre. E dentro desse currículo também tem que haver o reconhecimento das africanidades, né? A educação como uma fonte de fortalecimento de identidade dessa cultura afro-brasileira e africana, né? Ela é ressignificada, recriada, reterritorializada pelas comunidades quilombolas. E aqui, como eu vinha falando em relação ao respeito, né, à diversidade étnico-racial, religiosa e sexual, bem como a superação do racismo, discriminação, preconceito, deverá ainda inserir nos processos de formação inicial e em serviço dos profissionais das escolas os estudos acerca dos preceitos legais que proíbem a adoção de tais práticas. E finalizando essa primeira parte, nós vamos falar sobre o calendário escolar, né? Esse calendário é mais ou menos da forma que é na escola regular, né? Esse calendário ele tem que ser discutido com toda a comunidade escolar, né? E uma coisa que destaca aqui, que sejam comemoradas datas significativas, né? Por exemplo, eles podem estar destacando o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Que é o reconhecimento da resistência cultural, política e social do povo negro. Então é isso, pessoal, a gente fez um resumão aqui para vocês dessa primeira parte das diretrizes para a educação escolar quilombola, tá? Na próxima aula a gente já vem com o restante do parecer e a resolução, da mesma forma com esse resumão, para vocês estarem se preparando para o trabalho em campo que virá a seguir aí, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Um forte abraço a todos.